tarde, meus amores, muito boa tarde. Olha, é assim, boa tarde, Rio to see. You see me, I see you, Rio to see everybody. Olha aqui. Boa tarde, Brasil. Sim, porque o nosso painel, gente, ele está sendo transmitido para o Brasil inteiro através do canal Gov e do canal do presidente Lula no YouTube. Afinal, esse é um dos maiores e mais tradicionais eventos de criatividade da América Latina. Por isso, o negócio hoje é sério. Por isso o Ministério da Cultura escolheu esse palco para dialogar, para celebrar a cultura nacional e fazer alguns anúncios importantíssimos. É nesse grau de exagero mesmo. Bom, eu vou fazer a minha autodescrição primeiro aqui. Eu sou a Cissa Guimarães, eu sou atriz, apresentadora. Obrigada! Muito obrigada, muito obrigada. Eu sou uma mulher, sou branca, tenho uns cabelos louros que não são de nascença, mas estão louros momentaneamente. Tenho os olhos claros, tenho 1,57 m de altura, gente, foi o que deu para ficar. Cheguei até aqui, foi o que deu para fazer, entendeu? Enfim, é 1,57 m, é o salto. Presidente, é o salto. Que nada disso, é 1,57 m, te juro. Daqui a pouco vai começar a diminuir, né? Tá, a gente vai ficar. É que o mundo é feito de altos e baixos, né? Eu nasci de... Então esse nosso encontro, gente, tá virando assim uma super seleção brasileira de cultura, né? Tá aqui ou não tá? Olha só o que tá aqui já no palco. Meu Deus do céu, todos os amigos que eu conheço aqui, que delícia. Aqui no palco a gente tem gente, atores, atrizes, gente da fotografia, gente da direção, gente da música, da produção, da criação de conteúdo, de diversas instituições e ministérios também. É muita gente importante, o sarrafo tá alto. Ainda bem que olha, a gente tem um teatro que tem essa altura para a gente ter aqui, porque está lá em cima. E é muito bom saber que a gente vai ficar aqui juntinho, agarradinho, ó quem está ali, bonitinho, falando do potencial da cultura brasileira. Cultura é essa, gente, que todos nós sabemos que movimenta a nossa economia, que gera trabalho, gera renda, reduz desigualdades, e isso é muito importante, e promove um mundo mais justo e um mundo mais inclusivo. Além de muitos outros pontos que provocam um efeito social gigantesco. Agora, tchan tchan, tchararam. Fala aí um pouquinho pra gente, fala. Vamos lá? Presidente, eu peço aplausos para o nosso excelentíssimo presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Peço aplausos para a nossa querida Janja Lula da Silva, para a nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes, para o nosso ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, para o secretário executivo do MINC, Márcio Tavares, e para a secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga. Obrigada, gente. Uau! Lindeza, lindeza. Olha, gente, eu vou sentar também, tá? Que eu vou ficar aqui. Eu tenho que dizer para vocês um babado. Semana passada eu já estive com o presidente no meu programa Sem Censura. Vocês viram? Foi lindo, não foi? Fala sério. Não foi, presidente? Foi muito legal, foi muito legal. E hoje eu tô tendo a honra de encontrar ele. Eu tô me achando muito chique, eu tô me achando. Se me achar demais, vocês falem, tá legal? Bom, a gente vai falar do papel da cultura e de um serviço que vai democratizar o acesso ao audiovisual brasileiro, gente. E também a gente vai testemunhar, que isso é muito importante que vai acontecer aqui no palco hoje. A gente vai testemunhar um acordo de cooperação que vocês vão entender já já. Ou seja, hoje a gente vai dar passos históricos rumo a um futuro ainda mais promissor para a cultura brasileira. Gente, olhando para esses artistas que estão na plateia também, e aqui no palco, olha só, dá para não lembrar dos filmes maravilhosos que eles fizeram? Pelo amor de Deus, fala para mim. Olha só quanta gente, quanto cinema, quanto teatro, quanto show, quanta música, quanto tudo. Chegou a hora de contar uma novidade, né, presidente? Eu posso falar? Eu vou contar uma novidade. É um babado, vou falar aqui, tá?
Tá legal. Gente, vem aí a Tela Brasil. Ó, A Tela Brasil é a plataforma de streaming criada pelo Ministério da Cultura para democratizar o acesso à cultura. Com inscrição e assinatura gratuita, gente. Completamente gratuitas, olha que maravilha. Estão previstos mais de 500 títulos no catálogo e é coisa pra caramba já começar com 500 títulos, né, gente? Uma maravilha. E a interface tá linda e super fácil de mexer. Vai dar para ver filmes icônicos que a gente ainda não viu, não sei porquê, que bombaram, e outros que ainda precisam ser vistos porque são igualmente importantes. É a história da nossa cultura, gente, audiovisual, toda numa só plataforma. Olha que demais isso. Cara. E tem um outro babado maravilhoso também. Tem uma notícia ótima. Tem um conteúdo maravilhoso para criançada, um conteúdo infantil incrível. Então, ó, estão sabendo que já podem ver todos aqueles filmes para os filhotes. Eu vou ver com o neto, vai ser um espetáculo. E o cadastro e a assinatura. Mas é uma coisa que é muito boa saber também, né? Que é uma geração jovem que ainda não viu alguns filmes, poder agora ter a chance e conhecer a fundo a nossa cultura. Isso é uma coisa que me deixa assim emocionada. Filmes assim da época do cinema novo, que meu neto não viu, agora é fácil dele ver. Então, E o cadastro e a assinatura vão ser vinculados ao gov.br e, repito, tudo gratuito. É isso aí. Agora chegou a hora de falar com ele, nosso querido, amado presidente Lula. A Tela Brasil é uma plataforma feita de brasileiros para brasileiros. Conta pra gente qual é a importância de ter os brasileiros contando as suas próprias histórias. Cissa, eu primeiro vinha brigando com a Janja no carro, pedindo para ela me ensinar como é que fala streaming. A palavra mais próxima dessa que eu conheço no Brasil chama-se estrume, que na verdade não é propriamente transmissão de nada. O que eu acho é o seguinte: a Tela Brasil, investimento em cultura que o Ministério está fazendo, a participação de vocês, ela vai contribuir para a elevação da compreensão de um país chamado Brasil. Por que nós somos assim? Por que nós fazemos assim? Agora vamos nos compreender. Porque a gente está muito acostumado com cultura estrangeira no Brasil. Exato. A quantidade de enlatados de má qualidade que a gente é obrigado a assistir toda noite, porque não tem outra coisa para a gente ver, não permite que a juventude brasileira tenha acesso à plenitude da cultura brasileira. E a gente não tem nem informação de quanto a cultura representa para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento profissional do nosso país. Cada coisa pequena, cada filme envolve milhares de pessoas, envolve centenas de pessoas trabalhando, cada peça de teatro é centenas de pessoas, cada show musical é dezenas de centenas de pessoas, e a gente não tem dimensão. Mais importante é a gente conhecer o nosso país por dentro, conhecer a nossa cultura, a razão das coisas que fizeram a gente chegar onde nós chegamos. Eu acho que somente através da cultura a gente consegue chegar à plenitude, sabe? Da gente poder dizer, eu tenho uma pátria. E a minha pátria começa pela língua dessa pátria. Porque tem muita gente que prefere falar uma palavra em inglês do que uma português. Então eu acho que nós precisamos primeiro saber da nossa história, conhecer a nossa língua, conhecer o nosso cinema, conhecer o nosso teatro, conhecer a nossa razão de ser. Por exemplo, a mistura do povo brasileiro, a miscigenação que fez com que a gente fosse assim, do jeito que nós somos. A diversidade. É uma coisa extraordinariamente bonita. Tem poucos países no mundo que têm, não vou dizer a qualidade de gente, porque não se trata de qualidade, mas, sabe, a mistura bonita que tem nesse país. Diversidade, né? É um negócio, a diversidade é uma coisa extraordinária. Então, a gente está precisando disso, gente. Olha, nós
Nós agora lançamos o MEC Livros, ou seja, que é uma coisa exuberante nesse país. Já tem mais de 20 mil livros já estão acessados no MEC. Nós temos agora todo o conjunto habitacional nesse país que a gente entregar. Vai ter uma biblioteca para que a pessoa tenha acesso à cultura. Sabe? E a coisa mais fantástica agora é a gente ter acesso, sabe, ao que a gente produz. Então, querida Margarete, eu fico feliz que você tenha, sabe, contribuído junto com tantas outras pessoas para chegar ao momento que nós estamos chegando. Eu espero que o Tela Brasil seja mais importante para nós que todas as outras coisas que existem de divulgação de filme. É muito importante a gente conhecer a nossa própria gente. É muito importante nós não sermos estranhos entre nós. E eu acho que isso vai dar uma identidade muito forte. Isso vai fazer com que a meninada continue sonhando com muita coisa, mas sonhe com o Brasil. Eu, por exemplo, fico pensando assim, o seguinte: por que vai tanta gente? Nós temos tanta gente que defende o meio ambiente no Brasil, que defende a luta contra o desmatamento, que defende a Amazônia. Mas essas mesmas gente pega um avião, vai para Miami, ninguém vai para a Amazônia. Poderia ir para a Amazônia, conhecer a Amazônia. Sabe? Então, muitas vezes a gente é conduzido a conhecer coisas que são bonitas, maravilhosas, todo mundo tem o direito de conhecer, mas a gente não conhecer aquilo que nós temos, a nossa riqueza, do jeito que é uma coisa maravilhosa. Eu me sinto muita vontade, porque eu viajo muito o Brasil e eu adoro todo lugar que eu chego. Cada região pobre economicamente, mas de uma riqueza cultural extraordinária, artesãs de qualidade extraordinariamente bonita, grupo de teatros fantásticos. Aliás, quando o Gilberto Gil era ministro, uma vez, eu sonhei com o Gilberto Gil fazer na Esplanada dos Ministérios, eu sonhei fazer um festival de teatro do Brasil inteiro. Ai, presidente. A gente fazer uma coisa das cidades, aquela que já fazer primeiro um concurso entre as quase 6 mil cidades brasileiras, depois as melhores ia para um concurso estadual, e as melhores estaduais a gente fazer ali, encher de teatro, ali montar um monte de barraca para a gente fazer, sabe, um desfile da cultura brasileira. Eu sonhei ali na Praça dos Três Poderes, Cita, fazer um mês de cada estado, uma semana de cada estado fosse lá com a sua música, com a sua cultura, com a sua comida, para que a gente pudesse conhecer melhor o Brasil. Eu sonhei que a gente poderia pegar os 10 momentos históricos mais importantes do Brasil e fazer grandes, longas metragens da história do país, para a gente conhecer profundamente esse país. E mais importante, a gente pegar todas as histórias que não são contadas no livro de história, sabe, do povo que lutou, do povo que morreu, do povo que continua anônimo, mas que foram heróis na defesa desse país, para que a gente tenha conhecimento da nossa história. Então, só para você saber, não é só o que a gente está lançando, é o que a gente vai continuar sonhando para construir. Vai sonhar e vai fazer, presidente. A gente vai fazer. Ô sonho bom esse, hein? Vamos, próximos passos, né, nossa ministra? Olha só, viu que chegou agora aí mais um elemento para o nosso cenário? É o seguinte, eu quero convidar o senhor presidente para oficialmente dar o primeiro play oficial da Tela Brasil, junto com a ministra Margarete Menezes e a secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga, por favor. Você topa? Vamos lá? Tem que apertar lá. Os três. Eu quero ver de perto esse momento. 1, 2, 3 e já! Vou apertar também. Imagina um país inteiro projetado numa tela. Será que cabe? O cinema brasileiro faz sua parte. São as nossas histórias, nosso jeito, as nossas lutas, as nossas dores, os nossos sonhos e os nossos amores. O cinema brasileiro mostra o Brasil para o mundo, mas além de projetar, ele também reflete. O cinema brasileiro é um espelho que devolve a força, o brilho e a diversidade da nossa cultura para o nosso povo. A
Tela Brasil é a nova casa do cinema brasileiro. De graça, no seu computador, no seu telefone, na sua vida. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. O cinema é nosso e a casa é sua. Ministério da Cultura e Governo do Brasil. Do lado do povo e do cinema brasileiro. Ai, que maravilha. Não, gente, e essa voz do Matheus Nastergalli, cara, que só não está aqui hoje porque ele está filmando, porque a cultura não pode parar, né? Vamos combinar, né? E o QR Code está no telão para todo mundo já ter acesso à Tela Brasil já. Cadê o QR Code? Olha aí, ó. Já pode ir pegando, hein, gente? Com o nosso Play oficial, a plataforma de streaming Tela Brasil acaba de ficar disponível para cadastro, assinatura e acesso em sua versão web. E nos próximos dias, gente, o aplicativo também vai estar disponível e mais obras serão incluídas. Ministra, conta aqui um babado. Vamos lá, que a gente é amiga, a gente já andou por aí. Qual foi a motivação para criar a Tela Brasil? A motivação principal mesmo foi a partir do presidente Lula, porque ele nos dá essa missão de fazer com que o povo brasileiro tenha acesso aos seus direitos. E temos aí o direito cultural, direito de todo cidadão e cidadã brasileira. E na questão do audiovisual, nós temos assim um gargalo muito grande da questão da distribuição. Como você fazer o povo ter acesso a tudo que se produz, as coisas que são importantes também, que referenciam o nosso país. Eu quero assim aproveitar e parabenizar a todos os artistas, trabalhadores e trabalhadoras do setor do audiovisual brasileiro, porque toda essa história... Parabenizar, agradecer a todo mundo que trabalha, aos câmeras, todas as pessoas que trabalham, porque a gente sabe o trabalho que é, e também porque o audiovisual agrega todas as outras artes, a música, o desenho, enfim, todo mundo trabalha e tem essa representatividade, e a nossa diversidade está aí no que a gente produz, só que o povo não tinha acesso. Então, a maneira como o Ministério da Cultura pensou, a partir da Secretaria do Audiovisual, a secretária Joelma, com sua equipe, de fazer com que isso chegasse ao nosso povo, é exatamente criar uma plataforma, o Tela Brasil, outra plataforma gratuita, onde o povo vai ter acesso à produção, essa produção maravilhosa dessas pessoas que... Eu posso falar isso tranquilamente, né? A gente dedica a nossa vida àquilo que a gente faz, e não é fácil trabalhar com arte e cultura em qualquer contexto, né? Mas para você conseguir trazer para a casa das pessoas essa cara diversa, essa potência maravilhosa, precisava haver essa ferramenta, né? Sim. Uma plataforma gratuita onde o povo brasileiro vai poder se ver, pesquisar. Teremos ali uma diversidade grande da produção, né? Desenhos animados, filmes premiados, né? Então, esse é o primeiro passo para a gente conseguir também fazer com que o povo se reconheça e fortalecer, né, a nossa identidade, fortalecer o nosso audiovisual, fortalecer a soberania do nosso povo através da nossa cultura. É isso que o presidente falou. O povo que se conhece, o povo que se vê, ele se fortalece, que nossas histórias são lindas. Temos aí os povos originários, os povos africanos, os povos europeus, as pessoas que construíram esse país, as histórias que nunca foram contadas em todas as nossas regiões. Tem pessoas valorosas, histórias valorosas. Temos a diversidade também da nossa beleza que temos aí no nosso país, um país belo, rico em todos os sentidos. Então eu estou muito feliz assim com esse momento, muito gratificada, né, de estar nesse lugar de ministra da Cultura, contar com essa equipe maravilhosa do Ministério da Cultura, todo mundo comprometido de fazer com que as políticas culturais cheguem a todo lugar e fortalecer o nosso setor. A gente não precisa de inventar produtora de mentira para ser o que a gente é. Nós somos... Quem quer fazer, é isso aí. E vamos continuar. O presidente já deu a nota, vamos para os próximos passos, tá? É isso aí. Janja. Adorei, filme de verdade, ministra. É no Tela Brasil. Ministra arrasou. Janjinho, fala. O mote, filme de verdade é no Tela Brasil. É isso! Pronto, já temos um bordão. Filme de verdade é na Tela Brasil. Fala na tela Brasil.
Depende. Na plataforma ou no... Não tem gênero. Não tem gênero, não tem. É bi, é totalmente bi. Meu Deus do céu. Janja, meu amor, a gente está falando aqui de contação de histórias e através do audiovisual, eu queria saber de você qual é a importância de ver mais histórias contadas assim por mulheres. Por que será, né, Cissa, que Por que você será? fez Não essa sei se é pergunta pergunta para mim? você, não estou entendendo, mas mandaram te perguntar. A pergunta deveria ser feita para um homem. Por quê? Uma mulher falar bem de mulher. Não vou falar bem de mulher, vou falar da importância das mulheres. Quer falar Falar também. bem de mulher. DR. Cissa, antes de responder a sua pergunta, eu só queria fazer Eu estava aqui sentada e lembrando dos diferentes filmes, né, que a gente já passou pela cabeça da gente, que a gente já viu, e o presidente falou, meu marido, falou de... Adoro. Falou dessa diversidade toda, né, do Brasil, de muitas cores. Obviamente que a gente teve uma diversidade que foi sofrida, que foi forçada muitas vezes, mas que é impressionante. Me veio na cabeça um filme que quando você falou da juventude poder ver, que me veio na cabeça, que é Bye Bye Brasil, Sim. do Cacá Diegues, que é isso, né, que mostra esse nosso Brasilzão, nosso saudoso Zé Wilker, enfim. Cícera, eu vou te dar uns dados aqui para falar. Eu sempre gosto muito de falar em dados. Pela Agência Nacional de Cinema, as mulheres representam cerca de 42% dos empregos no setor do audiovisual brasileiro. 42%. Uau. É bastante. É quase metade, gente. Bastante. Quase metade. Só que a gente fala, e eu sempre falo, da importância de mais mulheres nos espaços de decisão e poder. E estar na frente, dirigindo um filme, roteirizando um filme, escrevendo um roteiro, a gente ainda tem apenas 17% de mulheres, né, nesses espaços que a gente considera de decisão e poder, né? Eu estou aqui com a Antônia, né, que está ali sentada, que é uma roteirista. O ano passado a gente apresentou 2 filmes no Alvorada. Vocês sabem que o Cine Alvorada é o Cine nosso Alvorada, cantinho lá no Alvorada, em que a gente faz questão de levar o cinema brasileiro para lá. A Ana Mulheré, que escreveu, que dirigiu A Melhor Mãe do Mundo, que é um uma filme beleza. impressionante, genial. que retrata a força de uma mulher, né, fugindo da violência doméstica com seus 2 filmes e criando um mundo fantástico para aquelas crianças. E a Manuela Dias, que dirigiu o Malese, nosso querido Antônio Pitanga, que está ali. Então, a gente precisa realmente ainda olhar, querido, toda a nossa referência a você, Pitanga. O Malese está no Tela Brasil? Ainda não, mas vai estar. Então, é um filme incrível também, conta uma parte da história do Brasil que é pouco contada, pouco falada. Eu sei do empenho que o Pitanga fez para esse filme acontecer, e a gente fez um evento bonito no Alvorada, e o Cine Alvorada é um lugar de visibilidade para o cinema brasileiro também. A presença do presidente, né, valorizando a cultura e o cinema brasileiro, a gente sempre faz questão. Ano passado foram acho que uns 6 ou 7 filmes que a gente passou. Esse ano vamos dar sequência, né? Vamos ter mais um espaço na Presidência da República, que está sendo, né, finalizado agora também para isso, Cícera. Então, eu acho que assim, o cinema brasileiro, ele se coloca, né, a partir da Tela Brasil, do Tela Brasil, ou que seja, se coloca para o mundo com a importância que tem, né? A gente tem um país grandioso, maravilhoso, diverso e muito feminino. E a presença das mulheres nesses espaços, no cinema nacional, aqui referencio a Antônia, e talvez uma futura roteirista que eu tenho na minha equipe trabalhando comigo, que está ali, ó, filmando a gente, mas eu espero que em breve o que ela está escrevendo a gente também consiga ver nas telas do cinema brasileiro. Tá? Em minha homenagem, você é o futuro do cinema brasileiro também.
Gente, Janja, você fala tão bem. Fala muito bem. Agora eu quero falar com o secretário executivo do MINC, Márcio Tavares. Márcio, querido, me diga uma coisa, como é que foi os desafios que você teve que enfrentar para reunir tantos títulos na Tela Brasil? Porque qual é o total, hein? São mais de 500 mais de 500 na plataforma, né? Cissa. E como é que foi para selecionar tudo isso? Foi um desafio bonito, assim. Eu acho que, primeiro, a Janja mencionou aqui, é uma honra estar sentado aqui nessa mesa contigo, com a ministra Margarete, com o presidente, com a Janja, com a minha colega Joelma, com o Márcio. Mas eu queria celebrar a produtora do Bye Bye Brasil, que está sentada ali, que é a Lucy Barreto, que é um exemplo de mulher produtora do audiovisual brasileiro. Lucy! Nossa! Eu fiquei nesse tocadinho pra falar. E o Barretão tá vivo. Ó, parabéns, Lucy! Um beijo, querida. E Cissa, ao celebrar a Lucy, celebrará todas as realizadoras e todos os realizadores que compõem a história do cinema nacional, a gente pensou uma plataforma que, primeiro, é uma tecnologia brasileira, desenvolvida por uma universidade pública, gratuita e de qualidade, para um serviço público, gratuito e de qualidade de audiovisual. E só poderia ter sentido isso se a gente também tivesse a diversidade histórica. Então, a gente tem títulos que vão da produção histórica, do acervo da Cinemateca Brasileira, até os filmes que concorreram ao Oscar, filmes que estão rodando e estão sendo premiados nos festivais agora. Não tem, a gente estava olhando a construção, não é, Joelma? E a gente identificou uma coisa. Onde as nossas crianças hoje no Brasil assistem produção infanto-juvenil? Se não é na TV pública, tem que ser pago. E agora tem, dentro de um serviço de streaming, produção de qualidade infanto-juvenil para todas as crianças jovens brasileiras. Uau! Maravilhoso, Márcio. Então, foi com esse cuidado de reunir um time de colaboradores, juntar gente do Ministério, juntar especialistas, envolver o setor, pensar em ter muita diversidade e pensar nisso como o primeiro serviço público de atendimento universal que o Ministério da Cultura, em 40 anos, está oferecendo. E precisava ser pensado nessa diversidade, nessa capacidade de celebrar a nossa potência do audiovisual como indústria, mas também a potência simbólica que tem esse conjunto de filmes que estão ali. E eu acho que todo mundo vai gostar muito do que vai encontrar. E hoje, a partir do que a gente vai ainda assinar aqui, Cissa, esse catálogo vai mais que duplicar. Jura? Vai para 1000? Nós vamos chegar muito próximo de 1000, né, Antônia? A Antônia tá lá, minha chefa. Vem muita coisa boa por aí. Esse é um serviço que iniciou já grande dentre os streamings que estão disponíveis no Brasil e vai se consolidar como um serviço de alta qualidade, com muita produção, com um catálogo vasto, com produção atual, mas que valoriza também aquilo que o presidente falou aqui, a nossa história, as lutas que estão sendo construídas para que o Brasil também se reconheça nessa plataforma. Ai, parabéns, gente. Parabéns. Como é importante isso. Gente,
Olha só, entre os 500, que não são mais 500 a partir de hoje, né? Já vamos mudar o número para mais, títulos previstos para o catálogo da Tela Brasil, a gente tem longas, médias, curta-metragens, documentários, séries, conteúdos infantis, tem de um tudo. Ô, Janjinha, você já podia escolher um para a gente inaugurar lá o Cine Alvorada, hein? Hein, presidente? Eu quero ser convidada, presidente. A gente pode fazer, Cissa, um dia... Eu quero ser convidada, chama ele aí. A gente podia fazer, como tá online, a gente podia fazer um dia, a gente fazer cinema com o presidente, todo mundo conectado assistindo o mesmo filme com ele. O que vocês acham? Não, legal, eu quero ser convidada. Vai me convidar, presidente? A gente só tem 30 lugares. Você vai me convidar? Eu quero ir lá. Então, vai procurando escolher lá. Olha o catálogo. Escolhe um, assim, bem que você gosta. A gente vai lá. Bom, deixa eu falar agora com a secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga. Secretária, querida, me diz qual é a importância de investir no audiovisual. A gente aqui sabe, mas é vindo da sua boquinha, é melhor a gente escutar, porque é tão importante, né? Eu já comecei chorando aqui, né, de dar o play. Boa tarde para todas as pessoas presentes. Boa tarde, meu presidente Lula, ministra Margarete, primeira-dama Janja, ministro Márcio Elias e Márcio Tavares. Eu vou tentar chorar e falar depois. Primeiro, presidente, eu preciso dizer que o senhor, junto com a minha mãe, são os amores da minha vida. E que é uma honra imensa fazer parte da terceira gestão do seu mandato. Depois de ter tido a vida impactada, a vida de minha família toda mudou, toda foi impactada a partir do momento que o senhor chega ao poder, em 2023. Eu pude realizar sonho como produzir cinema, fazer cinema, que sempre foi o sonho que eu quis desde criança. E isso só foi possível porque o senhor chegou no poder. Isso só foi possível porque o senhor mudou a economia do país, mudou o Brasil, mudou a vida de muitas famílias como a minha. Obrigada. E obrigada, ministra Margarete, por me trazer para esse sonho. Eu queria, antes de falar do Tela, também dizer que nessa sala estão as 3 referências máximas da minha vida. Benedita da Silva, o senhor e a ministra Margarete. Mas vamos ao Tela. Bom, falar sobre cinema, falar sobre audiovisual é falar sobre identidade, né? Falar sobre memória, é falar sobre presente e futuro. Isso. Né? E é por meio do cinema, das séries, da animação, dos games, das linguagens digitais, que nós podemos contar nossas histórias, projetar nossa diversidade e fortalecer nossa presença no mundo. O setor audiovisual, Cissa, é um setor que gera renda, emprego, tecnologias, oportunidade em todos os territórios do Brasil. Cada obra produzida mobiliza muitos profissionais criativos, técnicos, empresas independentes e fornecedores em todo o território brasileiro. Né? Então, quando a gente investe no audiovisual, quando a gente está investindo na nossa soberania, na democracia. A gente está falando de soberania narrativa, gente. Tela Brasil é sobre isso, é sobre democracia, é sobre o Brasil, é sobre o presidente Lula ter chegado ao poder e ter mudado a vida de todo mundo. É sobre soberania, sobre democracia e, sobretudo, soberania narrativa. Isso é o Tela Brasil. É sobre a gente poder pertencer. Quando a juventude vê os seus sotaques, os seus territórios, as suas histórias sendo contadas a partir do Tela Brasil, isso é muito mais do que investir no cinema. A gente está investindo no país e na sociedade como um todo. Eu costumo dizer que eu tenho 3 dimensões que me formam. Eu sou uma cidadã cinéfila desde sempre, apaixonada por cinema e apaixonada por cinema brasileiro. Eu sou profissional do cinema e eu sou gestora pública hoje. E essas 3 dimensões estão em harmonia, como se eu fosse uma criança, com a entrega desse sonho que é o Tela Brasil e que vai chegar aos 4 cantos do Brasil, levando o cinema nacional. Ô, Joelma, linda. Saudar todo mundo que está aqui, que é do setor audiovisual, esse setor que eu venho de dentro e que eu conheço bem, na figura da Lucy, como a gente já fez. É isso, dizer que eu estou muito emocionada, e que o Brasil, hoje, a criançada, como o Márcio falou,
toda a juventude vai poder se ver. Eu adoraria ter crescido desde criancinha com o Tela Brasil. Mas isso hoje vai ser possível. Vai ser possível, presidente. Vai ser possível por causa do senhor. Vai ser possível por causa da senhora ministra Margarete. Vai ser possível por causa de você, Márcio Tavares. Vai ser possível porque a gente se juntou para realizar esse sonho. E não é mais um sonho, não, é realidade. Não, é uma realidade, é uma realidade. Obrigada, Cícia. Obrigada a todos. Você. Obrigada. Obrigada a você. Gente, diante dessa constelação estelar é uma redundância absurda, mas enfim. Mas essa constelação de artistas, de produtores, de tudo, eu queria pegar uma pessoa para fazer uma perguntinha aqui, para a nossa produtora e diretora, Rebeca Joviano. Cadê a Rebeca, gente? Cadê a Rebeca? Ah, a Rebeca está ali. E aí, Rebequinha, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês. Vou ouvir a Joelma falando desse sonho que agora é realidade, feito por ela. Nossa, eu estou quase chorando também. Joelma, qual é o impacto assim das políticas públicas na sua trajetória como criadora de audiovisual? As políticas públicas na minha trajetória fez total diferença, porque eu também sou cria de projeto social. A minha formação no audiovisual, no cinema, vem desse lugar. E hoje eu sou diretora de um festival que se chama Jovens Corta, que a gente tem como propósito o protagonismo da galera da favela do Rio de Janeiro. Então, assim, a maioria dos realizadores são essas pessoas. Então, assim, eles estão produzindo essas suas histórias. Então, tem o Tela Brasil, onde a gente vai saber que daqui a pouco a gente pode colocar as nossas narrativas lá também e ampliar, não só para o Rio de Janeiro, mas como para o país, todas essas histórias. É lindo demais. É isso aí, garota. Olha só, para anunciar mais novidades, eu tenho uma pergunta agora para o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa. Vamos lá, Márcio? Eu fiquei sabendo que nós temos metas para o audiovisual, o programa Nova Indústria Brasil. Me contaram, hein? É verdade, né? Temos novas. Explica para a gente o que é essa Nova Indústria Brasil e quais são as metas do audiovisual. Cissa. Boa tarde a todos, presidente, ministra Margarete, Janja, parabéns pelo trabalho, Márcio, meu xará. Antes, Cissa, deixa eu contar uma coisa, segunda-feira foi o dia da indústria, e eu vim para o Rio de Janeiro, e eu encontrei a Lucy e tantos produtores, diretores, atrizes, atores, enfim, discutindo o cinema num cinema lá em Botafogo, o audiovisual, perdão, a cadeia da indústria do audiovisual lá em Botafogo. Foi segunda-feira, hoje é sábado e nós estamos aqui apresentando finalmente as metas, as ações associadas à política industrial do audiovisual. O que fica para sempre é isso, coisas boas que se faz para o povo brasileiro, não é? O presidente Lula vem liderando esse trabalho, a Nova Indústria Brasil, e graças à sensibilidade dele, orientou a ministra Margarete e o vice-presidente Alckmin, Joelma coordenou, a criação de um grupo de trabalho espetacular, que reuniu todo o setor para ouvir sugestões, definiu uma política para a indústria do audiovisual. Foram mais de 450 contribuições, presidente. E nós pudemos selecionar, catalogar, definir 11 prioridades, algumas prioridades um pouco mais longas, algumas imediatas. Nós vamos ter já no dia 17 de junho o primeiro seminário envolvendo FINEP, BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, todo o setor, para discutir formas, linhas de financiamento para fortalecimento da cadeia produtiva associada à indústria do audiovisual. A indústria da cultura, gente, já representa 3,1% do PIB brasileiro. Só a indústria do audiovisual representa 0,6% do PIB brasileiro, presidente, são mais de 680 mil empregos diretos. É muita gente, muita gente qualificada, muita gente que produz, muita gente que trabalha. E nessa cadeia assim tão abrangente, a gente encontra locação, turismo, moda, design, não é isso? Sim. Equipamentos eletroeletrônicos, telecomunicações.
O desenvolvimento dessa plataforma, por exemplo, tudo isso é uma grande riqueza. E, aliás, da cultura só vem riqueza, não é só se produz riqueza. E nós definimos, dentro da nova indústria Brasil, e aqui eu faço um parêntese, presidente, a indústria não crescia no Brasil, a indústria em geral, não crescia no Brasil há 14 anos. O presidente Lula lançou a nova indústria Brasil, são 6 missões, que vai da agricultura, da indústria até a defesa. E agora a indústria do audiovisual faz parte da nova indústria Brasil. A indústria voltou a crescer, há 3 anos que a indústria voltou a crescer no país. E a meta, então, é nós... A meta, então, é nós fazermos com que essa participação, que é de 0,6%, passe a ser 1% do PIB. Nós vamos ter linhas de financiamento, o fortalecimento da regionalização, a internacionalização do audiovisual através da Apex. A Apex já está incluindo nas missões internacionais, a promoção do cinema, do áudio brasileiro, enfim. A meta é ambiciosa, mas esse povo é capaz e nós estamos dispostos a trabalhar. Obrigado. Obrigada, querida. Agora eu tenho um convite para o presidente Lula. Queria contar para você uma história. O desenvolvimento dessa plataforma, presidente, ele foi realizado pelo Ministério da Cultura em parceria com a Universidade Federal de Alagoas, o senhor sabe disso. Aliás, palmas para as universidades públicas. Uou! Maravilhosas. Agora, presidente, que tal a gente conhecer agora, nesse momento, a professora da UFAL, coordenadora desse projeto? Vem para cá, Luciana Santana. Cadê você, garota? Santa Rita, Luciana. Santa Rita. Santa Rita. Eu falei Santa Rita, você que escutou Santana. Ó, e tá lá no telão o QR Code da Tela Brasil para quem quiser acessar, hein, gente? Obrigada. Você tá aqui comigo, aqui que dá cabe 2. Vem para cá, ó, fica aqui. Vamos lá, Luciana, qual é a importância? Qual a importância de um projeto dentro da universidade? Desenvolvido dentro de uma universidade. Esse projeto, se a gente pensar em plataforma de streaming pública, a gente vai encontrar tecnologias que são desenvolvidas e que não têm a soberania nacional tecnológica desenvolvida aqui pela Universidade Federal, pelo Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais, que tem hoje vários projetos de soluções tecnológicas com o Ministério da Cultura, Ministério da Educação. Então, o que é importante, gente? É importante que a gente tenha aqui articulação desse conhecimento teórico com aplicação prática. A gente não está falando só, a gente está falando aí de uma inovação, de uma tecnologia social. Outros streams comerciais, a gente tem um streaming público gratuito, com a melhor tecnologia, que é a tecnologia social. Importante a gente reforçar que tem pesquisa no meio, tem pesquisa sobre acessibilidade, são obras com 3 recursos de acessibilidade. São obras que têm a discussão da preservação. A gente tem lá memórias, a gente tem, desde a questão da curadoria, a gente tem a parte das soluções tecnológicas, a gente de soluções jurídicas, quando a gente está falando aí de regulamentação, quando a gente está falando aí de política pública baseada em pesquisa e evidência. Então, eu me sinto, com a satisfação, eu sou egressa da universidade pública, eu fiz toda a minha formação em universidade pública e eu vejo nesse governo a oportunidade que as universidades têm de desenvolver, ou seja, de serem reconhecidas como capazes, para entregar produtos dessa natureza do Tela Brasil. Então, eu fico muito feliz, eu agradeço a equipe do NIS aqui que está presente, eu queria, no caso, chamar aí professor Tiago, professor Edmilson, professor André, Gustavo. Então, agradecer também aqui a Daniela, a Fernanda, diretora da SAB, que sempre acreditou na gente, a Joelma também,
também. Então, agradecer essas mulheres aqui, a ministra Margarete, que escutou quando a gente foi a primeira vez no gabinete dela, apresentou, confiou que a gente seria capaz de entregar essa solução tecnológica, que a gente seria capaz, e é muito importante a gente colocar que a universidade, ela tem também um papel na extensão. Então, esse papel na extensão, democratizar o acesso à cultura brasileira, a memória, reforçar o papel da articulação de política pública, ser reconhecido que o que a gente desenvolve, o que a gente pesquisa, é reconhecimento. A gente tem, no caso, liderança, e essa liderança, hoje a gente pode ver em uma plataforma que tem os mesmos referenciais que outras plataformas comerciais têm. Então, eu fico muito contente, né, agradecer aqui o presidente Lula, agradecer a Margarete, a ministra, pela oportunidade, né, Joelma, conhecer você, claro, né, e claro, estar junto aqui com todas as mulheres, né, do cinema nacional, porque a gente acredita em muito, né, que a gente tem novas obras a serem inseridas dentro da plataforma. Então, meu muito obrigada. Obrigada, Luciana Santa Rita. Você pode voltar para o seu lugar, Lu, obrigada, viu? Aqui, deixa aqui esse microfone. Agora, gente, pode ficar com você? Tá. Agora, obrigada, hein, professora? Arrasou. Santa Rita, hein? Santa Rita. Gente, eu quero fazer uma pergunta para um ator incrível que eu amo de paixão, presidente, eu adoro ele, porque ele é bom pra caramba, mas eu adoro ele como pessoa também. Tá aqui com a gente. Átila Bi, cadê o Átila? Olha, Átila. Átila, qual é a importância de obras audiovisuais estarem disponíveis para acesso em qualquer lugar do Brasil? Você está lá no Jalapão, estava lá agora. Se você quiser, você acessa de lá. Você está em São Paulo, você acessa de São Paulo. Qual é a importância disso? Meu amor, primeiro dizer que é uma honra imensa estar diante desse time mais do que especial, né? A Joelma começou chorando, eu comecei a quase chorar aqui também. A gente precisa respirar para não desabar. Presidente, todo o meu amor, todo o meu respeito, ministra, todos vocês. Cissa, quando eu comecei a acompanhar as divulgações da Tela Brasil, eu já fiquei muito feliz e emocionado. Mas eu preciso dizer que de imediato me chamou a atenção, sabe o quê? Ler ali curta-metragem. Sabe por quê? A maioria de nós presentes aqui crescemos produzindo curta-metragem. A gente evolui na produção da gente, na profissão da gente, realizando curtas. Eu sou um ator da Baixada Fluminense, de São João de Meriti. Uau! Eu sou forjado pela produção independente de curtas-metragens realizados há décadas na Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense, a partir do movimento Baixada Filma, que é um grande coletivo de artistas daquele território, vem produzindo muito, mas muita coisa maravilhosa naquele território. E eu sou filho daquilo ali. Eu sou um profissional do audiovisual hoje, formado e construído através da produção independente de curtas-metragens da Baixada Fluminense. Então, se eu, por exemplo, cheguei num longa grande, super importante como Malu, é porque eu me formei artista profissional na Baixada Fluminense a partir dos curtas-metragens. Então, quando eu vi que essa janela estava aberta para os curtas também, falei, axé, é isso, é agora. É agora. É isso aí. Então, eu já achei de um respeito tão bonito e tão fabuloso, e aí, a partir disso, a gente agora torce para que os fomentos sejam mais dignos para os curtas-metragens, né? Boa! Que a gente tenha esse caminho de fortalecimento também. Não esquecer da descentralização de produção, né? Sim. Porque são as regiões periferizadas que têm produzido curtas com qualidade que estão indo para fora, para tudo que é festival por aí. Então, esse olhar, meu presidente, minha incrível ministra, esse olhar é muito importante. A gente acredita que essa tela vai estar cada vez mais recheada de curtas-metragens, principalmente da periferia, que tem dado nome no quesito qualidade técnica e artística. Muito bem, garoto. Antigamente, a gente ia ao cinema e tinha um curta-metragem antes, lembra? Sim, sim. Era obrigado até antes do filme do que a gente ia ver, tinha um curta antes. Acontece, de vez em quando acontece, isso tem que ter sempre. Bem legal, antes de você ver o filme, tinha o curta-metragem antes. Podia voltar, hein, ministro?
Olha a outra já se metendo em mais um projeto. Bom, eu quero falar agora de... Esse aí eu amo de verdade, é uma coisa na minha vida. Quero fazer uma pergunta para esse super ator, Chico Dias. Fala, Cissa, querida, fala. Chico, qual é a relevância de disponibilizar a memória do cinema brasileiro para a nossa juventude? Porque eu acho isso fundamental. Você tem filho jovem, né? Como é bom a gente poder dizer para eles, vai lá na plataforma, na Tela Brasil, e você vai ver todos os filmes que papai fez, vovô fez. Bom, antes de qualquer coisa, bom dia a todos. Queria parabenizar Luiz Inácio, Janja, a ministra Margarete, Joelma, Márcio, 2 Márcios, esse presente, esse tesouro, esse caldeirão efervescente que vocês estão oferecendo para a nossa sociedade. Quando eu comecei, tivesse a Tela Brasil, seria fundamental. E será fundamental a partir de agora. Eu acho sim, você imagina Grande Otelo, Mazzaropi, Leila Diniz, Antônio Pitanga na sua exuberância, Glauber Rocha na sua exuberância. Tudo isso assim, na mão, oferecidos dessa forma para o povo brasileiro. E nisso vem a nossa memória, fortalecimento da nossa memória. A gente só pode olhar para frente sabendo de onde nós viemos, né? A questão da raiz fincada para podermos olhar para frente, como fizemos, como estivemos até aqui. E também como saber de que forma o homem brasileiro, a mulher brasileira, a família brasileira, a sociedade brasileira, enfim, conseguimos resistir, nos reinventarmos frente a esse mistério, esse espanto, esse privilégio de ser brasileiro. Ou seja, expandindo fronteiras, universos, conhecimento, né? Eu acho que a nossa memória nos fortalece da forma que nós podemos, então, levar à frente esse argumento. Esse argumento de sermos brasileiros, das nossas histórias. Sim, o manauara se reconhece no gaúcho, nós temos uma integração e inclusão na questão da identidade nacional. Nós nos reconhecemos uns nos outros. Isso é fundamental para a nossa autoestima, para a gente poder ir em frente. Então, aqui do fundo do meu coração, eu parabenizo e agradeço pela origem e lançamento do Tela Brasil. Muito bem! Obrigado. Bom, gente, cinema é legado, é memória e também é união. Por isso, agora, para assinar um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Cultura e a empresa Brasil de Comunicação, eu chamo a nossa ministra Margarete Menezes, o secretário executivo do MINC, Márcio Tavares, e a presidente da EBC, minha chefa amada, Antônia Pellegrino. Vão assinar agora. Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Esse termo de cooperação prevê, ao longo dos próximos meses, o compartilhamento de conteúdos da TV Brasil para uma plataforma Tela Brasil. Uma dessas obras é o Sem Censura, apresentado por elazinha, que vos fala aqui. Tá? Vocês estão assinando? Quero ver esse momento também. Deixa eu ver. Metida, né? Tempo real, olha lá, ela assinou mesmo. Márcio, assina direitinho aí. E a Joelma também vai botar. Joelma vai assinar também. Vou rubricar aqui também. Vou fazer uma rubrica de testemunha, né? Então, gente, foi assinado, hein? Vamos fazer foto. Leva o presidente, tem que assinar também. Essa! Uou! Agora aqui. Êêêê! Vamos. Jandira! Ai, agora foi, hein, Janja? Agora? Sobrou na tua mão, né? Bom, gente, Antônia, me conta uma coisa. Quero falar com você agora, Antônia.
eu queria que você me contasse mais detalhes dessa cooperação da EBC e da Tela Brasil. Prefeito, senta comigo. Bom dia, boa tarde, na verdade, né, a todas e todos. Boa tarde, presidente Lula, Janja, querida, em nome de vocês, cumprimento todas as autoridades presentes, Márcio, nossa ministra querida, Joelma, parabéns, o outro Márcio também. Bom, esse termo, ele é histórico, porque ele significa que, além de todo esse trabalho já feito para o Tela Brasil, até o final do ano, nós teremos toda a programação da TV pública, toda a memória da comunicação pública aderindo ao Tela Brasil. Então, são mais de 3.000 horas de conteúdo, mais de 150 obras entre documentários, musicais, o nosso Sem Censura. E esse encontro, o Samba da Gamboa. Sim, e essa união de forças, ela é muito importante para que a gente democratize ainda mais o acesso, para que a gente traga toda a diversidade da comunicação pública, também acrescentando isso ao Tela. E eu não posso deixar de dizer, presidente, que hoje é a primeira vez, desde que a EBC foi criada, que a gente participa de um evento com o senhor tendo fala. E a gente que é do audiovisual sabe o que é ser personagem sem fala. Sei. É isso. Então, a gente está mudando a história dessa empresa ao entrar no Tela Brasil. E é importante reverenciar o sonho do ministro Gilberto Gil, que há mais de 20 anos formulou a EBC juntamente com o então ministro Franklin Martins. E a EBC hoje, de certa forma, encontra consigo mesma quando anda junto do Ministério da Cultura no Tela Brasil. Então, agradeço muito pela oportunidade e tenho certeza que a gente vai engrandecer ainda mais esse projeto. E tudo que se for licenciado para a TV Brasil entra também no Tela. A gente caminha juntos para o futuro. Então tem mais conteúdo vindo aí através da EBC, né? Da TV Brasil. Maravilhosa, linda. Agora eu quero falar com Márcio Tavares. Márcio, me diz uma coisa. O que significa esse acordo que a gente acabou de ver agora para a Tela Brasil? Cissa, o que significa, primeiro, é que a plataforma, como eu comentei antes, vai crescer muito. Segundo, significa algo que a gente tem falado desde o começo da gestão da ministra Margarete. A gente acredita muito que comunicação pública também é cultura. E ao ser cultura, por favor, ao ser direito de cidadania, a gente só tem sentido nessa relação se a gente incorporar a EBC, a TV Brasil, o conjunto das suas produções dentro dessa plataforma. E significa também um caminho que possibilita que investimentos que a gente faz. Eu tive a oportunidade de estar junto do prefeito Eduardo Cavalieri, lançando a segunda etapa, presidente, do projeto especial para o audiovisual no Rio de Janeiro. São 200 milhões do Fundo Setorial do Audiovisual nos próximos 2 anos, que vão ser investidos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Só que nós fizemos um projeto também com a EBC, também no Fundo Setorial do Audiovisual. São 120 milhões que vai produzir série, filme, documentário, novela. E tudo isso agora vai ser produzido pelos realizadores brasileiros independentes e depois vai ter no Tela Brasil a sua janela de exibição junto com a TV Brasil. É uma grande vitória para esse projeto. Com certeza, com certeza. Gente, eu quero aqui mencionar a presença do prefeito Eduardo Cavalieri, que está aqui na plateia, no palco. Cadê Eduardo? Eduardo, eu não tinha te visto. Olha, um beijo, querido. O Eduardo Paz está, cadê? Oi, tá aí? Cadê? Cadê Dudu?
Ai, Dudu! Acaba de chegar e está na nossa plateia aqui no teatro também, gente. Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada, Antônia. Vocês falaram incrível. Antônia, sou sua fã, viu? Porque é chefa, não. Eu quero passar agora a palavra para... Você já falou, né? Não quero passar a palavra para você, não, que você já falou. Eu quero passar a palavra, então, agora para... Fala você. Cadê o microfone aqui? Deixa eu dar aqui para a ministra. Fala você, ministra. Vou falar aqui, viu? Seria um momento de fazer um discurso, né? Mas eu acho que muitas coisas foram faladas aqui. Presidente, eu acho que eu vou saudar o senhor, saudar a Janja, saudar a todos, né? Não precisa ler a nominata, não, que ele está me dizendo aqui. Tem algumas coisas. Mas olha, presidente, o Brasil sempre foi conhecido como o país do futebol, mas agora também está sendo conhecido como o país do cinema. Esse setor que tem assim nos dado tantas alegrias e que nós estamos trabalhando para que cada vez mais possamos ter mais e mais alegrias com o setor audiovisual brasileiro, com a arte, com a cultura popular. O renascimento do Ministério da Cultura tem essa missão de fortalecer a nossa representatividade em todo o território brasileiro. Nós estamos trabalhando com essa visão de nacionalização do fomento, nacionalização dos direitos do povo brasileiro em relação às artes e à cultura, né? Nós tivemos o Ministério da Cultura, né, que surge em 1985, e o primeiro ministro da Cultura do Brasil foi um economista, Celso Furtado, um pensador fundamental do desenvolvimento brasileiro. E depois, no primeiro governo do presidente Lula, nós tivemos então o ministro Gilberto Gil, que aprofundou essa visão ao apresentar as três dimensões da cultura: a simbólica, a cidadã e a econômica. Não existe desenvolvimento sem inclusão, não existe inclusão sem identidade, e não existe cultura forte sem uma economia de cultura forte. Desde 2003, o Ministério da Cultura vem trabalhando exaustivamente nessa direção. Fortalecer a dimensão econômica da cultura brasileira sem perder as outras dimensões, a dimensão simbólica e inclusiva. Foi nesse período que estruturamos políticas fundamentais, como a Política Nacional Aldir Blanc, que hoje chega a 96% das cidades brasileiras e 100% dos estados brasileiros, e também a Lei Emergencial Paulo Gustavo, que foi a lei que nos socorreu pós-pandemia. Exatamente. Em homenagem a esses dois artistas incríveis daqui do Rio de Janeiro, esse estado que sempre tem essa capacidade de nos encantar com a produção, com o que representa, né, para o Brasil inteiro. O Rio de Janeiro tem um destaque, especialmente nessa questão da arte e da cultura. E em homenagem ao Aldir Blanc, né, esse é um baluarte da nossa música, e o Paulo Gustavo, que é um ícone, os nomes que nós guardamos nessas leis tão importantes para a cultura brasileira, mas também para que a gente não esqueça o que nós passamos com a negligência do governo passado em relação à cultura, em relação à saúde. Não podemos esquecer sobre isso, porque também não podemos retroceder. Temos próximos passos para dar. O recurso voltou a chegar na ponta, voltou a chegar aos municípios, aos territórios, aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Muitas cidades brasileiras usaram esses investimentos para reformar salas de cinema, fortalecer os circuitos culturais e ampliar o acesso da população ao audiovisual. Também avançamos em temas estruturantes, recriamos a Secretaria de Economia Criativa. Estamos avançando nesse debate sobre direitos autorais no ambiente digital e construímos também um novo marco do fomento cultural. Marco do fomento cultural. Faltava isso, né, gente, para a gente ter mais tranquilidade, para a gente se sentir mais profissional no sentido do entendimento do que a gente faz. A gente tinha um marco que
aderia à produção cultural e trazia gargalos muito ruins para o que nós produzimos e como a maneira como a arte tem que ser a prestação de conta da arte e da cultura, dessa nossa produção. Então, hoje nós temos um marco adequado ao nosso fazer cultural. E os resultados começam a aparecer com muita clareza. Quando o cinema brasileiro chega a Hollywood, chega a Cannes, atravessa e fortalece mais e mais dos grandes festivais que existem internacionalmente, né? Tem política pública de investimento aí também. Por trás de cada filme existe uma cadeia produtiva enorme, existem roteiristas, diretores, técnicos, produtores, figurinistas, trabalhadores, motoristas, costureiras, né? É gente pintando e bordando e enfeitando o nosso grande país. O audiovisual brasileiro é uma indústria que vem se fortalecendo e vem crescendo. Recriamos e ampliamos as políticas do Ministério da Cultura em diálogo, especialmente no setor do audiovisual, em diálogo com o setor. Afinamos também a nossa relação com a Ancine. Eu também quero pedir uma salva de palmas para a Ancine, que tem sido parceira, que tem evoluído também nas nossas políticas. Retomamos os arranjos regionais, retomamos o Conselho Superior de Cinema, com mais representatividade e diversidade, o Comitê Gestor do Fundo Setorial. Nós estamos agora com abertas 3.500 salas de cinema, fizemos a federalização do audiovisual brasileiro, estamos nesse processo. São marcos importantes e nós queremos, com o Tela Brasil, dar esse alcance a essa produção tão grandiosa, tão suada que é, né? Vimos aqui o ator que falou sobre o Átila, né? Sobre o curta-metragem, né? A gente começa assim mesmo, a gente começa engateando, né? Eu, como artista também, a gente começa dando os nossos pulos, procurando o sim no lugar onde existe o não, e a gente vem, aos poucos, se ambientando, né, com essa necessidade de nosso movimento, mas também é muito importante ter um governo que quer proporcionar mais ferramentas, mais qualidade, fazendo essa ação aqui. Então, eu estou muito feliz, eu vou encerrar por aqui, estou muito feliz, dizer também ao ministro Márcio, que está aqui, que é um novo movimento, é muito importante parabenizar a secretária Joelma, porque ela, desde aquele primeiro momento, falou dessa questão de como construir essa chegada do audiovisual na nova indústria Brasil. Eu acompanhei tudo isso. Ela também, aquela questão de colocar o cinema brasileiro ser o país homenageado em Cannes, foi uma articulação que ela trouxe, e outras coisas mais. Todo o pessoal da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, da nossa gestão, isso vai marcar a nossa gestão, são entregas importantes, e o que a gente quer, colaboração. Onde vocês verem que pode, nós atendemos todas as cartas, as críticas. Isso para a gente é como a gente identifica onde que estão os gargalos. Então, é isso. É um governo que está de portas abertas. O Ministério da Cultura é um ministério que está de portas abertas ao diálogo, à colaboração, e é o que mais vier. Agora nós precisamos de novos passos, próximos passos. Eu acho que a partir dessa construção nós temos aí grandes coisas para fazer, fortalecer cada vez mais esse campo maravilhoso. Temos acordos assinados de ampliação internacional, temos com a China, temos com a França, e temos agora o acordo assinado Mercosul-União Europeia, abre portas também para o audiovisual brasileiro. E a gente vai buscar isso aí, tá bom? É isso aí, muito obrigada. Presidente Lula, a gente te ama. Muito obrigada. O senhor é demais. Gente, é isso aí. Estamos juntos e vamos para os próximos passos, e vamos juntos levar o Brasil para o lugar que ele merece, o audiovisual brasileiro e a nossa cultura. Viva a cultura brasileira! Viva! Obrigado. Obrigada, ministra, muito obrigada. Eu queria registrar também a presença do governador Ricardo Couto de Castro. Cadê ele? Cadê? Ah! Tudo bem? Bom, agora, para encerrar o nosso painel, tcharam! Olha lá, ele finge lá a carinha dele, ó. Passo a palavra ao palco, e o palco todo aqui desse teatro lindo, ao nosso querido, excelentíssimo e amado presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. É tudo seu, Lula.
Ali na frente. Eu torço um discurso por escrito, mas como eu tomei o discurso da mão da Margarete, não deixei ela falar o discurso todo, eu também não vou falar discurso. Até porque não cabe discurso aqui. O que vocês vieram aqui para assistir já foi anunciado, que vocês vão ter, sabe, uma programação exuberante com o Tela Brasil. Queria cumprimentar o ex-prefeito Eduardo Paes, que está aqui como um cidadão anônimo. Obrigado pela presença. O nosso prefeito Cavalieri, que está aqui vestido de verde e amarelo. Você precisa colocar o verde e amarelo e colocar não bolsonarista. Porque o verde... Não, essa é uma coisa... Essa é uma coisa que a esquerda vai ter que aprender a fazer. A gente vai ter que, nessa Copa do Mundo, andar de verde e amarelo para não deixar que as cores do Brasil sejam tomadas por nenhum fascista. Eu só queria dizer para vocês que aqui os patriotas verdadeiros somos nós. Uma coisa importante, gente, que é o seguinte: vocês sabem que nós precisamos transformar tudo isso que estamos fazendo em política de Estado. Isso não pode ser política de governo. Porque se for apenas política do governo, vocês sabem que qualquer um que entra pode tirar. Até porque tirar as coisas é muito fácil, né, Eduardo? Consertar é que é difícil. E a nossa querida Margarete sabe como foi difícil reconstruir o Ministério da Cultura nesse país. Porque tem uma coisa com a cultura que os ignorantes não gostam. É porque a cultura, ela ensina. A cultura, ela abre cabeça. Ela abre horizontes. Ela faz a gente enxergar um pouco mais longe. Ela vai a gente enxergar o que antes não era visível para nós. Então, tem pessoas que não gostam de cultura. Tem pessoas que não gostam de cultura porque é contra a cultura. E só pode não gostar de cultura quem é ignorante. Porque o cara tem que entender que nós temos que abrir oportunidade para as pessoas brasileiras ter acesso a tudo. E as pessoas gostarem de tudo que quiserem gostar. Ninguém vai questionar, você só pode assistir tal filme, você só pode assistir tal peça de teatro, você só pode ter... Não, cada um vê o que quiser. E cada um é responsável por aquilo que vê. É esse país que nós queremos construir. É esse país que vocês têm que assumir na mão de vocês. Na mão de vocês. Eu não posso falar de política porque eu estou num ato oficial do governo. Mas não é um candidato, que vocês sabem quem é, que precisa ser eleito governador do Rio. É você que tem que ser eleito governador do Rio. Você tem que assumir para vocês. Porque senão vocês sabem o que acontece nesse estado. Se a gente achar que ser candidato é coisa dos outros, a gente vai mal. Isso também chama-se cultura. Cultura política. A gente saber como se comportar diante das necessidades do Estado ou da cidade. Então, nós estamos vivendo um momento muito promissor, gente. Eu queria dizer para vocês que o Brasil nunca viveu um momento de reconhecimento e de respeitabilidade internacional como o Brasil tem hoje. Nunca. Nunca, nunca. E o Brasil é tratado com respeito hoje porque nós jogamos fora o complexo de vira-lata que a elite brasileira teve durante séculos. De que tudo de fora era melhor do que tudo aqui de dentro.
E nós queremos provar que nós somos capazes de fazer igual ou melhor do que qualquer um do outro país. Eu participei esse mês da Feira de Hannover, a feira mais importante da indústria mundial. E eu tinha feito um desafio para o presidente da Mercedes-Benz no Palácio do Planalto e fiz um desafio para o primeiro-ministro Merz da Alemanha. Ele que é um cidadão mais à direita. Porque na Europa eles produzem o motor dos caminhões que nós usamos aqui e todo ano eles inventam um mix tecnológico que aumenta o preço do caminhão 15% aqui no Brasil. Então, quando eles vão a Euro 9, Euro 10, cada vez que eles aumentam um euro, aumenta 15% o preço do caminhão aqui. E eu queria dizer para eles que o Brasil não precisa do mix tecnológico deles, porque o nosso combustível é melhor do que o deles. E fiz um desafio, levamos o nosso biodiesel daqui do Brasil, o nosso óleo diesel misturado com 15% de biodiesel, pegamos os dele e foi o caminhão andar 100 quilômetros. Sabe qual foi a conclusão? O nosso biocombustível emite 67% menos de CO2 do que o combustível dele. Então, na hora de fazer o comunicado oficial, era o especialista alemão que é responsável por todos os motores fabricados na Alemanha. Eu fiz questão de pedir para ele anunciar em alemão, para não pensarem que era inteligência artificial. Você fala em alemão e nós vamos traduzir em português. E assim eu voltei feliz da vida, provando que a gente não é inferior a eles. Voltei. E vale para tudo. Vale para tudo. O Brasil hoje ganhou muita respeitabilidade. Sabe por quê? Porque quem quiser ser respeitado tem que se respeitar. Ninguém respeita quem não se respeita. Então, se nós temos uma quantidade de artistas nesse país, muitos artistas, se nós temos artistas de teatro, de cinema extraordinário, música extraordinário, nós temos de tudo. Por que a gente tem que ser inferior? Por que a gente não sente orgulho de mostrar as coisas que a gente faz? Veja como é que é importante a cultura, gente. Veja o que é importante. Os americanos tomaram uma surra na Guerra do Vietnã. Até hoje eles não esqueceram, tomaram uma surra. Mas qualquer jovem de 14, 15 ou 20 anos, hoje, se for ao cinema e ver um filme do Rambo, ele pensa que os americanos eram a Guerra do Vietnã. Porque o Rambo sozinho derrotou o Vietnã. É isso. Porque não tem nada mais poderoso. Não teve nada mais poderoso no mundo do que a indústria cinematográfica fazendo a campanha do anticomunismo. Portanto, por que a gente tem vergonha do que é nosso? Nós não somos mais feios, nós não somos mais baixos, nós não somos menos inteligentes, nós somos iguais a todo mundo. Exato. E por isso que nós temos que nos mostrar. Então eu queria dizer para vocês o seguinte, olha, vocês têm que aproveitar. Aproveitar. Não é sempre que esse país pode ter uma ministra da Cultura como a Margarete. Não é sempre. Esse país já confundiu cultura, Ministério da Cultura e Educação, Ministério da Cultura e Esporte, já disse que não precisava ter Ministério da Cultura, e nós temos um Ministério da Cultura só para discutir cultura. Bravo! Só para discutir cultura. E são vocês, eu quero fazer um desafio para vocês. São vocês que não podem nos deixar quietos. Porque quando vocês ficam quietos, a gente pensa que está tudo bom. Política é assim. Não teve uma vainha, ele acha que está tudo maravilhoso. Não teve uma pulpo, não teve... Então é importante vocês cobrarem. Veja um negócio, nós fomos no Espírito Santo agora, na festa dos pontos de cultura.
Nós tínhamos deixado 4 mil pontos de cultura. Eles não criaram nenhum depois do golpe da Dilma. E agora nós estamos com 16 mil pontos de cultura nesse país. Uau! E isso não pode acabar porque muda o governo. Isso tem que ser uma conquista da sociedade brasileira. E quando é conquista da sociedade, fica difícil tirar. Porque senão eles desmontam. Um decreto vai desmontando, uma portaria vai desmontando, a escolha de um ministro vai desmontando. E não pode acontecer. Tem coisas que tem que ser política de Estado. A sociedade é dona. Eu sempre acho que a Petrobras é do Estado brasileiro. Mas quantas pessoas tentaram privatizar? Quantas pessoas? Primeiro não deixaram ela nascer. Depois que ela nasceu, tentaram privatizar. Não conseguindo privatizar, foram vendendo um pedaço dela. Eu perguntaria para os artistas brasileiros, quem ganhou 1 centavo nesse país? O que o povo brasileiro ganhou com a privatização da BR? O que algum de nós ganhou? O que melhorou no posto de gasolina? O que melhorou nesse país vendendo a BR? A gente tinha comprado uma empresa chamada Liquigás para controlar o preço do gás entre a Petrobras. Eles venderam. Hoje a gente não tem controle. Houve a guerra do Irã. O primeiro governo a tomar uma atitude fomos nós. Nós inventamos PIS, COFINS para poder não aumentar o preço do petróleo. Aumentamos o preço dos petróleos e repartimos com os estados para que os estados também não aumentassem o ICMS. Sabe? E a gente não tem uma distribuidora para controlar. Porque eles acharam que era bom vender. E na cultura vocês não podem deixar acontecer. E essa televisão, Antônia, tem que melhorar muito, tem que crescer muito. Essa televisão nossa tem que ir para a América Latina inteira. Tem que ir para a América Latina inteira. Então, eu vou dizer para vocês, além da cultura que nós estamos discutindo aqui, essa semana eu tive segunda-feira uma reunião com 70 embaixadores, 70, era Dia Nacional, era Dia Mundial da África. Nós temos uma reunião com os embaixadores africanos. Eu convoquei 70 reitores de universidades da África e 70 reitores nossos, para dizer para eles, eu já tinha criado uma universidade à distância em Moçambique, que quando eu deixei a presidência, acabou. Eu chamei eles para dizer o seguinte, cara, vocês têm autonomia nas universidades, não precisa o governo mandar, façam convênios entre vocês e criem curso para formar, do nosso lado, ensinar as coisas técnicas agrícolas para os estudantes africanos. E vocês montam curso aqui no Brasil à distância para nos ensinar a história da África. Nos conta a história da África. Porque as pessoas pensam que vocês nasceram para ser escravos. Não! Vocês eram pessoas livres. E depois da colonização de vocês, piorou. Porque vocês eram autossuficientes em alimento, depois da colonização, ficaram dependendo da produção do colonizador. Então façam um curso entre vocês, convênios, reitores, vocês são autoridade, você tem autonomia, não precisa da autorização do presidente da República. Façam um convênio com as universidades africanas e vamos transferir conhecimento. É o único jeito de a gente pagar 350 anos de escravidão. Uou! Isso é cultura. Isso é cultura. E agora, no mês de junho, eu vou inaugurar o NILA lá em Foz do Iguaçu. Vocês sabem que nós temos uma universidade, sabe, latino-americana. Nós temos uma universidade com currículo latino-americano, professor latino-americano e com docente também, tudo latino-americano e estudante. Ela não está terminada porque, lamentavelmente, depois do golpe com a Dilma, pararam. Nós estamos reconstruindo ela. E eu vou fazer uma reunião com todos os reitores das universidades da América Latina, com todo o reitor brasileiro, para que as nossas universidades façam convênio. As universidades do Rio de Janeiro podem fazer convênio com universidades da América Latina inteira e transmitir curso à distância.
A gente só não quer que transmita a curta distância em se tratando de medicina da saúde. Aí tem que estar de corpo presente para aprender. Aí tem muita coisa. Ensinar a fazer política como Eduardo Paes pode ser à distância. Você tem do corpo presente. Então, gente, é o seguinte, ajudem esse país a fazer a revolução que ele não fez. A revolução cultural, para que esse país definitivamente seja dono do seu nariz, da sua história e das suas coisas. Obrigado, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Aí, uma dada aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente contar com 80 anos, Eduardo, a gente de vez em quando esquece as coisas. Então eu sempre tenho cuidado de contar uma piada, sabe, pela segunda vez. Só quando é com uma pessoa de 80 anos eu posso contar, porque ele também esqueceu. Eu posso contar. Mas eu esqueci de dizer que o nosso governador interino está aqui presente e eu queria uma salva de palmas para esse homem que vai ajudar a consertar o Rio de Janeiro. Um abraço. Uou! Ai, maravilhoso, meu amor. Oi, querido. Lá é, olê, olê, olá, lula, lula, olê. Bom, acabamos de acompanhar o lançamento da Tela Brasil, uma plataforma pública e gratuita de streaming de audiovisual brasileiro. Ela foi desenvolvida com tecnologia brasileira pelo Ministério da Cultura, com apoio da Universidade Federal de Alagoas, e se consolida como uma política pública de acesso, promoção, formação e preservação da memória do audiovisual. No programa desta semana, você vai ver como foi o ato contra a Jornada 6x1 em São Paulo. Vai conferir o Encontro Estadual de Comitês Populares da APEUESP. E vai conhecer a exposição Atlântico Sertão, que reúne mais de 70 artistas. Confira. Na última segunda-feira, 25 de maio, a Avenida Paulista foi palco de uma grande manifestação contra a Jornada 6x1, que vem sendo votada em Brasília. A APEUESP esteve presente. Salve, salve! Classe trabalhadora presente nessa grande marcha aqui na Avenida Paulista e agora na Augusta. Que satisfação ver o Brasil! Sabem por quê? Porque é a marcha que está fazendo uma luta também contra esse governador que tem acabado com a escola pública, que tem feito dos professores meros executores, e nós temos que andar juntos e juntas. Por isso, lutar pela fim da escala 6x1 é, na verdade, uma pauta de gênero nosso, das mulheres, que nós mulheres, para além do trabalho que temos nos nossos postos de trabalho, nós temos também a nossa jornada em casa. O fim da escala 6x1 não vai empobrecer empresário, porque quando o salário mínimo foi implantado, falaram que o empresário ia quebrar. Quando o piso salarial foi implantado, também ia quebrar. E não quebrou. O fim da escala 6x1. Portanto, redução de jornada sem redução de salário. Parabéns, um forte abraço, muito obrigada. E todos e todas na rua sempre, que nós vamos enfrentar o governo Tarcísio nas ruas e nas urnas. Outro ato contra a Jornada 6x1 está marcado para este sábado, dia 30 de maio. Você verá uma reportagem completa no próximo programa. No dia 20 de maio, a APEUESP realizou o primeiro encontro estadual de comitês populares na Assembleia Legislativa de São Paulo. A democracia não se consolida apenas quando as pessoas escolhem quem serão seus representantes. É essencial que o povo tenha canais para expressar suas reivindicações. É para isso que servem os comitês populares, criados pela APEUESP. Eles têm a tarefa de coordenar e articular as lutas sociais em torno das demandas da sociedade. O primeiro papel fundamental é unificar as lutas que são travadas no Estado de São Paulo contra o desmonte do Estado, contra os ataques aos serviços públicos,
contra a redução de direitos. Então, portanto, a educação, a saúde, a segurança, e unificar essas lutas para que a gente confronte, né, o governador do estado, o governo de Tarcísio, que é, na minha opinião, um dos piores governos que São Paulo já teve. Aumentou a insegurança, o feminicídio, redução de verbas na educação, né, o ataque aos direitos dos professores. Os comitês irão promover assembleias populares para debater os temas mais importantes, e a educação será sempre um tema em destaque. Nós precisamos colocar a educação como uma questão prioritária no país, né? Porque nós só vamos ter um país desenvolvido, nós só vamos ter um país com uma classe média forte, nós só vamos ter um país capaz de atrair muitas indústrias para o nosso país, fazer com que as nossas empresas cresçam, aumente a produtividade, se a gente tiver uma boa formação educacional. Então, a educação ela é estratégica para combater a desigualdade, para combater a pobreza, para criar oportunidade. Não existe país no mundo, né, como nós, que é um país em desenvolvimento, sem investir, né, muito na educação, com a importância que ela merece. Para a APEUESP, que luta pelos direitos dos alunos, professores e professoras do ensino público, a participação da população será fundamental nas atividades dos comitês. É porque é na escola que chegam todas as pautas que acontecem na sociedade. E não dá para ficar no beabá. Você pode fazer o que Paulo Freire diz. Você tem o beabá, mas você tem também que politizar esse beabá. Ah, mas aí eu estou fazendo... Não está fazendo política partidária. Política partidária ela pode ser uma decorrência disso aí. Mas quando nós desmistificamos, por exemplo, privatização da Sabesp, não chega nos nossos estudantes? Chega ou não chega? Não chega na vida dos professores? A educação ela tem que se dar na educação em si, trazendo a comunidade, trazendo a sociedade. Quando discute essa questão da horizontalização da educação, é isso. Que a educação não é um problema do pai e da mãe, é um problema da sociedade. Não é um problema de muitos nem de poucos, é uma questão de todos. E a gente só vai avançar quando houver uma participação mais efetiva. Não apenas no discurso, não, é o discurso com a prática. No Centro Cultural Banco do Brasil, a exposição Atlântico Sertão reúne mais de 70 artistas para refletir, através da arte, sobre memória, resistência e direitos humanos. Como diria Euclides, o sertão está em toda parte. Então, entendendo essa frase, a gente se apropria para pensar o direito ao sonho. Então, a palavra sonho é uma palavra-chave que nós temos usado nas nossas visitas, que abrange todos os públicos, desde criança, no infantil, até os idosos. E aí é perguntado qual é o sonho, se as pessoas têm sonhado. E aí nós entendemos que a arte, ela propicia muito esse tema quando a gente discute a ideia de sonho, no sentido de imaginário, partindo do repertório pessoal de cada indivíduo que vem visitar a exposição, e pensar a materialização desse sonho por meio do suporte da arte. O nosso educativo também tem usado a Lei 11.645, que é a lei que busca trazer a obrigatoriedade do ensino da história afro-brasileira e africana nos currículos e também a história dos povos originários. Então, esse incluso, né, desde a equipe ser diversa, com os artistas que são de diversos lugares do país, que defendem as suas identidades, os seus desejos, os seus sonhos, isso culminou muito para a gente conseguir aplicar a lei. Inclusive, essa diversidade, ela aparece tanto nas visitas que nós tivemos um atendimento recentemente, inclusive na semana passada, que uma estudante que se autodeclara negra disse que ela, a partir de então, viu dentro de um espaço cultural a sua cultura, que é a cultura negra, ser colocada de forma respeitosa, de forma digna, e ela falou assim, aqui vocês estão falando sobre a minha cultura de uma maneira verdadeira. A própria idealização da exposição já traz o Sertão Veredas, né? Temos também uma obra muito famosa da Rosana Paulino, que é o Português, e aí a gente tem trabalhado com a literatura da Lélia Gonzalez, que é uma intelectual ainda pouco discutida dentro da educação. Então a gente vem trazendo algumas possibilidades de dinâmicas, por exemplo, como um jogo de palavras africanas, para que as pessoas compreendam que várias palavras que nós usamos no nosso dia a dia estão
no nosso vocabulário e nos nossos conhecimentos. Então, o português, ele propicia isso, tanto de evidenciar a obra da Lélia Gonzalez, como também trazer isso para a prática da visita. Mas também temos outras literaturas que dão embasamento para o nosso educativo, por exemplo, como o professor Durval Muniz, que é um professor que escreveu o livro A Invenção do Nordeste. Então é uma literatura que tem dado bastante fôlego para a gente trabalhar as obras da exposição. E também temos uma professora estadunidense chamada Saidia Hartman, que é uma professora que cunhou o termo fabulação crítica. E o que seria isso? A fabulação seria a partir de um documento histórico, seja ele escrito, seja ele um objeto, que normalmente, quando a gente vai pensar no documento escrito, por exemplo, no período colonial no Brasil, a gente vai falar de documentos que foram dispostos pelo viés do colonizador. Mas quando a gente olha para esses documentos, muitas perguntas ficam em haver. Quem foram essas pessoas que escreveram? Qual é o ponto de vista de quem sofreu aquela ação? Então, a fabulação crítica, ela propicia se basear nesse documento histórico e fabular, ou seja, imaginar todo o contexto histórico, humanizando essas pessoas que sofreram, que foram vítimas, por exemplo, do racismo. Então, professores, estudantes, sinta-se à vontade para vir no nosso CCBB, estamos de portas abertas, o Educativo está de braços abertos para recebê-los aqui em nosso espaço, fazemos bastante trocas, trazemos bastante dinâmicas para que essa exposição, para que esses conceitos do ser tão possível as coisas. Então é só fazer o nosso agendamento, que está aqui embaixo, e nos acionar, que estamos à disposição. O programa de hoje fica por aqui. Acompanhe as notícias sobre a nossa educação pública no portal e nas redes sociais da APUESP. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana.